Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Vamos discutir um outro guideline, que é o guideline do manejo da polipose adenomatosa familiar em crianças e adolescentes, que é um position paper também da ESPGHAN, publicado no JPGN em 2019. Bom, já começa sendo um ineditismo de publicação. Na verdade, há mais ou menos uns 5 anos antes, já tinham algumas publicações a nível de consenso baseado na polipose familiar em adultos, mas nessa publicação do JPGN foi o primeiro guideline publicado em crianças e adolescentes do manejo. Então, eles criaram um grupo de estudo mais ou menos a partir de 2016, e eles fizeram uma revisão sistemática nessas grandes bases de dados de 2000 a 2017, e com isso eles conseguiram fazer uma revisão, um consenso baseado em recomendações. Como todo guideline de doenças relativamente pouco frequentes, eles tiveram que abarcar alguma série de casos, coisa que não é muito bem utilizada em grandes consensos em doenças mais comuns, mas eles abriram essa exceção na metodologia para discutir a polipose adenomatosa familiar. Então, só para a gente fazer uma breve revisão, na verdade, os adenomas na faixa etária pediátrica estão muito relacionados às poliposes hereditárias, são muito mais comuns pólipos na martomatosa, a gente sabe disso, e na polipose, especificamente na adenomatosa familiar, são adenomas coloretais com a presença de manifestações extracolônicas. É uma doença relativamente rara, de início quase que invariavelmente na infância e na adolescência, e o aumento dos pólipos acontece com o aumento da idade. O diagnóstico é colonoscópico, associado com a biópsia e avaliação histológica de mais de 100 pólipos do tipo adenomatoso, tanto no cólon quanto no reto. É uma doença autossômica dominante, há uma mutação no gene APC, que é um gene supressor do tumor. Essa mutação, ela é uma mutação hereditária em quase 70% dos casos, mas é sempre bom lembrar que há uma mutação nova em mais ou menos 20% dos casos. Então, uma história familiar negativa não exclui a possibilidade dessa doença. As mutações mais graves geralmente estão em códons mais distantes, estão códons mais na região do final do gene. Existe uma forma atenuada da PAF, que está presente em pouco menos de 10% dos pacientes, que são números menores de adenomas, é uma manifestação mais tardia e as mutações estão nos extremos do gene, já tem algumas mutações descritas relacionadas à polipose atenuada. Só para a gente dar seguimento e lembrar, as manifestações extracolônicas mais comuns são nos ossos, na região dental, no tecido de conexão, nos tecidos conectivos, nos olhos, sistema nervoso central e no fígado, e vários adenomas e carcinomas por vários locais diferentes do organismo. Bom, a primeira recomendação, a partir de qual idade deve-se recomendar o teste preditivo genético para as crianças de possível risco para uma polipose familiar? Bom, eles chegam à conclusão que a melhor idade para se iniciar o teste genético é entre 12 e 14 anos, que seria uma idade em que não há ainda manifestação clínica, que a manifestação clínica geralmente acontece no final da adolescência, e que é uma idade aceitável, porque a incidência de câncer coloretal em crianças na faixa etária pediátrica é bastante raro, e que é uma idade que você já consegue manifestar para essa criança, para esse adolescente, um certo tipo de aconselhamento genético e, ao mesmo tempo, respeitar a sua autonomia e o seu dano psicológico que essa investigação, ou mesmo a positividade dessa investigação, vai causar para essa criança e para essa família. Lembrando que em casos de mutações graves já conhecidas na família, ou crianças bastante sintomáticas, eu posso antecipar essa avaliação genética antes dos 12 anos.
Bom, uma vez que eu indico o teste genético, como que esse teste vai ser interpretado nesse contexto de polipose adenomatosa familiar? Bom, se eu tenho uma criança que é detectada uma variante do gene APC, ela tem, provavelmente advinda de uma família com a polipose familiar, ela tem esse diagnóstico de PAF. Se eu não detecto essa variante naquela criança, ela não tem a PAF hereditária. Provavelmente ela pode ainda ter aquela mutação nova de 20 a 30%. Se eu tenho uma variante positiva encontrada, conhecida, associado a adenomas já presentes, invariavelmente eu tenho o diagnóstico de PAF. Se eu tenho a presença de adenomas e não encontrei uma variante, isso provavelmente não exclui a doença. Eu posso ter uma variante nova ou eu posso ter um falso negativo no teste genético. Então, não é uma forma de excluir. Pacientes que têm o teste preditivo negativo, sim, quando tem uma história familiar negativa, esses pacientes são excluídos, não tem PAF, e eles têm um risco de desenvolver a doença, assim como a população geral. Se eu tenho um paciente com um teste diagnóstico, aqui colonoscopia com biópsia, positivo, com uma mutação encontrada, eu tenho que indicar o teste preditivo genético para os parentes de primeiro grau. Se eu tenho um paciente com a polipose familiar, sem uma mutação encontrada na família, ou não foi detectada, ou não foi possível de ser feito, eu não preciso indicar o teste preditivo genético para parentes de primeiro grau. E se eu tenho pacientes com polipose familiar com uma variante desconhecida, eu não utilizo essa variante, eu não considero essa variante na análise do teste preditivo que eu vou indicar para os parentes de primeiro grau. Bom, segunda recomendação, a partir de qual idade eu começo o rastreio, a avaliação colônica das crianças portadoras de PAF? Se eu tenho uma mutação conhecida na família, ou eu não tenho, o teste preditivo foi positivo, ou ele não foi feito, eu começo a rastrear a partir dos 12 aos 14 anos. E eu faço rastreios colonoscópicos em intervalos de 1 a 3 anos, dependendo da gravidade do fenótipo que essa família tem, até encontrar os adenomas. Quando eu tenho um diagnóstico confirmado de PAF, isso é igual à endoscopia antes do início dos sintomas. E isso diminui consideravelmente o risco de câncer de colo retal, e eu posso utilizar métodos como azul de metileno, a cromoendoscopia, para aumentar a sensibilidade e melhorar a visualização. Eu coloquei essa outra referência aqui, porque é uma referência que foge um pouquinho do que a gente está discutindo aqui, que eles orientam tanto a colono quanto a retossigmoidoscopia uma vez por ano, desde os 10 anos de idade. É um pouquinho mais precoce. Bom, uma dúvida que sempre gera nos guidelines ou nos artigos relacionados à PAF é o intervalo das colonoscopias. Então, o principal fator que vai guiar esse intervalo é a sintomatologia e, claro, a presença de história familiar e a mutação que você encontrou naquela família. A profundidade da colonoscopia não é muito bem estudada, mas os autores quase que concordam invariavelmente de que se você vai fazer um procedimento invasivo e esse paciente vai ser sedado para esse procedimento invasivo, é melhor que se faça um rastreio colonoscópico do que apenas a retossigmoidoscopia. E que aqueles pólipos de risco seriam os pólipos ulcerados, que têm um sangramento na superfície e são pólipos maiores de 10 milímetros. E que eu não faço a polipectomia de rotina apenas nesses pólipos de risco. Essa é a indicação. Bom, outra recomendação, a partir de qual idade que as crianças e os adolescentes devem ser referidos para a colectomia e qual é o tipo de procedimento escolhido nas crianças portadoras de PAF? Bom, o momento ideal é discutível, depende da gravidade dos sintomas, e a gravidade dos sintomas geralmente não é tão intensa na faixa etária pediátrica, e depende também do número dos pólipos, do tamanho e do aspecto desses pólipos. Única indicação imediata aqui são fenótipos graves, provavelmente com pólipos já displásicos. A técnica depende do fenótipo e, claro, depende da habilidade do cirurgião. A anastomose ilio-retal é um procedimento menos invasivo, menos mórbido. Geralmente dá para ser feito por laparoscopia, mantém-se a continência retal e mantém-se uma estética na cicatriz. Geralmente é indicado para pacientes que têm menos comprometimento retal e que têm sintomas menos incômodos e menos graves. A anastomose
Ilho anal é uma cirurgia um pouco mais mórbida, mais demorada, mais complexa, com mais complicações, e esse procedimento fica reservado geralmente para aqueles casos mais graves, de fenótipos mais graves e com comprometimento retal mais importante. Independente da técnica e do momento feito, deve-se feita uma avaliação inicial do reto na pós-colectomia a partir de 6 a 12 meses no pós-procedimento. Bom, e a partir de qual idade eu preciso avaliar o trato gastrointestinal superior dessas crianças? Sabe-se que uma vez que você faça a polipectomia, o risco de câncer do trato gastrointestinal alto, principalmente do duodeno, é muito maior do que o coto que sobrou da colectomia. Então, a avaliação deve começar por volta dos 25 anos. Há um risco teórico de 100% das crianças evoluírem com presença de pólipos duodenais, mas esse risco vira câncer em 3 a 5%, e esse câncer geralmente não acomete menores de 30 anos, é uma média de idade de 50 anos. Então, por isso que dá para começar a rastrear o trato superior a partir dos 25 anos. Bom, quais as doenças associadas, aquelas manifestações extracolônicas que a gente comentou, quais doenças devem ser associadas à PAF? Bom, a primeira delas que a gente comenta que é digno de nota é o hepatoblastoma. Pacientes portadores de PAF não precisam ser de rotina avaliados com a presença do hepatoblastoma. Há um risco de hepatoblastoma nas crianças com PAF muito maior do que na população geral, mas esse risco absoluto acaba ficando um pouco menor. Mas ainda assim, mesmo o prognóstico do hepatoblastoma nesse cenário, sendo muito dependente do diagnóstico precoce, vários estudos já tentaram fazer rastreio sérico de alfa-fetoproteína associado à ultrassonografia sérica nos pacientes portadores de PAF, e eles viram que isso não diminui sobrevida, não melhora o prognóstico, então não há uma recomendação formal para que se faça um screening generalizado, né, completo ou total de pacientes para hepatoblastoma no cenário de PAF. E o contrário também é verdadeiro. Então, pacientes portadores de hepatoblastoma, o câncer mais comum na faixa etária pediátrica do fígado, não é recomendado para esses pacientes que se façam um teste preditivo genético ou mesmo a colonoscopia para diagnóstico de PAF. Mesmo num cenário de que 10% dos pacientes portadores de hepatoblastoma têm a mutação APC. E o screening aqui vai depender da história familiar. Ele entra lá inicialmente como se fosse uma população geral. Existem outras duas doenças não tão comuns, mas que estão bem associadas à PAF, que é a hipertrofia congênita do epitélio de pigmentação da retina, presente em 1 a 4% dos pacientes com PAF. Em casos de lesões bilaterais ou múltiplas, eu tenho que fazer uma colonoscopia com 12 a 14 anos, assim como um teste genético positivo. Se eu tenho essa doença com lesões unilaterais ou únicas, ela entra como risco da população geral, eu não preciso fazer a procura de PAF nesses pacientes. Tumor desmoide é um tumor intraabdominal muito associado também à PAF. Em pacientes com tumor desmoide, 10% deles têm risco de desenvolver PAF, e em pacientes com PAF, 10 a 30% têm tumor desmoide associado. Então, eu faço uma avaliação genética do tumor desmoide. Se essa avaliação genética, se a presença desse gene é encontrado, eu tenho um tumor desmoide esporádico, que é a imensa maioria dos casos de tumor desmoide. Esses tipos de tumor desmoide não estão associados à PAF, então eu não preciso rastreá-los. Se eu tenho uma pesquisa negativa para mutação genética do tumor desmoide, aí sim eu preciso investigar esses pacientes para a possibilidade de PAF. Bom, baseado em quais circunstâncias que eu faço uma quimioprofilaxia com anti-inflamatório não esteroide para os pacientes com PAF? Eles estudam há mais ou menos uns 10 anos, a primeira publicação sobre isso, que o uso de anti-inflamatório não esteroide pode retardar a progressão de adenoma para carcinoma. Essa progressão aí nos pacientes com PAF giram em torno de 10 anos. Então, que o uso de anti-inflamatório talvez, principalmente os inibidores da COX-2,
talvez conseguiria retardar essa progressão. Mas vários estudos já provaram que os efeitos colaterais são muito maiores do que o possível efeito benéfico em retardar essa malignização. Então, em cenário nenhum é indicado a quimioprofilaxia com anti-inflamatório não esteroide para as crianças com PAF. Bom, e por fim, qual é a recomendação nossa dos clínicos em relação ao risco de câncer colônico ou extracolônico nos pacientes crianças, nas crianças ou aqui no máximo nos adultos jovens portadores de PAF? Bom, é um risco teórico muito grande ao longo da vida, principalmente se eles não forem submetidos à colectomia, invariavelmente eles vão desenvolver malignização, mas para a faixa etária que nos interessa, menores de 20 anos, o risco de câncer de cólon retal, que é o primeiro câncer, é o câncer mais comum nos pacientes portadores de PAF, é um risco teórico muito, muito baixo. E o segundo câncer mais comum nessa população é o câncer do adenal. E até a publicação de 2019 aqui, não tinha descrito nenhum caso de câncer do adenal em crianças menores de 20 anos. Mas ao longo da vida, esse risco acumula-se ali de 3% a 5%. E nos cânceres extracolônicos, o risco teórico em menores de 20 anos também é muito baixo. Esses são os mais comuns. Os menos comuns, tumores de sistema nervoso central, tireoide, hepatoblastoma e o adenocarcinoma de adrenal, mesmo que alguns deles, por exemplo, de tireoide e o hepatoblastoma, possam incidir na faixa etária pediátrica, a raridade desses cânceres nessa faixa etária é tão grande que a orientação é explicar para os pais, explicar para esse adolescente que há um risco teórico de desenvolver câncer em vários locais, mas que esse risco na transição para os adultos é um risco teoricamente muito baixo. E são essas recomendações do guideline. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!